Olá para todos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz. Estamos aqui no blog Mercado e Gestão na Saúde e sempre com o objetivo de trazer bate-papos bem relevantes para o segmento da saúde. Hoje eu tenho dois convidados aqui muito especiais, dois amigos que eu conheci bem recente, diretamente de Brasília, são empreendedores e profissionais com grande experiência em atuação em saúde, com clínicas, com hospitais, com os profissionais, e hoje em Brasília eles empreendem na área da saúde, mas quem vai falar sobre o trabalho deles serão eles mesmos, que é meus amigos Alan Mesquita, Alaris Andonade. Eles são pessoas muito bacanas e esse bate-papo vai ser muito especial. Então, sejam bem-vindos, Lari e Alan. E vou deixar o microfone para vocês se apresentarem aqui para a audiência do blog Mercado e Gestão na Saúde. É com vocês. Diga, Laís. Obrigada, Luiz. Obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre gestão, sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre essas dificuldades que a gente tem no mundo da saúde. Meu nome é Larissa Zandonade, eu sou CEO da Claves. A Claves é uma empresa que trabalha em recrutamento médico. O que seria isso? A gente conecta médicos a clínicas de excelência, fazendo com que o mercado tenha profissionais mais qualificados, mais alinhados com o perfil de cada clínica. É um produto diferente no mercado, não existe hoje uma empresa que faça isso, tão especializada na área médica, porque são diversas especialidades, são diversos tipos de atendimento, tipos de procedimento, exames, e torna o nosso trabalho muito complexo, mas também muito importante, porque hoje a parte de recrutamento médico ela não é profissionalizada e a gente está profissionalizando essa área. É um prazer enorme estar aqui no blog do professor Luiz, um prazer enorme, muito obrigada. E Alan, é com você. Professor Luiz, assim a Larissa está aí na composição, obrigado pela oportunidade, na composição da área comercial da Claves, onde ela lidera, através da diretoria comercial, todos esses processos. Eu faço parte de capacitação, a parte além do recrutamento, nós também prestamos um serviço de horizontalização de cultura para a clínica, a parte de gestão, tudo que engloba processos e pessoas, nós ajustamos para que a clínica tenha o seu pleno desenvolvimento e, naturalmente, a sua plena lucratividade. Muito obrigado pela oportunidade, professor, e sigamos aí na nossa conversa. Muito bom, prazer recebê-los aqui. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui vai ficar bem interessado. Eu já acompanho aí algumas semanas o trabalho da Claves, né? Nós batemos aqui um papo antes da gravação desse episódio. Realmente, falar de recrutamento para médicos é uma coisa muito nova no mercado, talvez é um termo também que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, ou pelo menos comentado sobre recrutamento médico. Acaba que um profissional de saúde que começa a atender em algum lugar, ele acaba muitas vezes sendo indicado, talvez nem seja aquele profissional para aquela área, mas é uma coisa muito nova e eu vejo que esse trabalho de vocês vai contribuir muito, seja para clínicas, seja para hospitais, e não apenas para a questão da ocupação em si, da clínica que precisa daquele profissional e do hospital que busca por uma oportunidade, mas eu acho que é um trabalho que vai interferir de forma geral na experiência do cliente. Então, acho o trabalho de vocês muito legal. Quero aqui parabenizar e ressaltar a importância e convidar todo mundo a procurar vocês nas redes sociais e conhecer um pouco mais do trabalho. De repente, alguém que tem clínica e se interessou por isso, fazer contato com vocês e conseguir mais informações, quem sabe até a contratação do serviço. E aqui no blog Mercado e Gestão da Saúde, que é uma mídia da Comerciare, que é a empresa que eu fundei para trabalhar justamente o desenvolvimento estratégico focado em comercial para as empresas de saúde. É um trabalho também que, não vou falar que ele é único, mas não é um trabalho que é tão feito no mercado hoje, então a gente acaba que estamos em segmentos bem parecidos, por isso que acho que esse contato, essa parceria deu muito certo. A gente aqui no blog gosta muito de trazer bate-papos e conversas sobre o cenário da saúde. Então, nós estamos vivendo situações como expansão econômica da saúde, com grupos adquirindo hospitais, adquirindo clínicas.
nós temos aí a tecnologia se desenvolvendo cada vez mais, temos a telemedicina que, após a pandemia, passou a se tornar um serviço ali de necessidade básica e fundamental entre a relação paciente, plano de saúde e prestador. Enfim, são várias as situações, e eu queria muito entender de vocês dois como que vocês enxergam esse cenário atual da saúde que nós estamos inseridos. Por quê? Porque o trabalho que eu faço, o trabalho que o Alan faz, o trabalho que a Larissa faz, dentro da experiência desses vários anos que nós temos aqui, gera uma expectativa sobre tudo que está acontecendo. Então, eu queria ouvir de vocês aí, dentro do trabalho, da experiência de vocês, como que vocês estão enxergando o cenário atual da saúde, seja em Brasília, né, no caso do Distrito Federal, mas vamos também tentar trazer uma conversa também a nível nacional, no caso do Brasil inteiro. Perfeito. Essa afetividade com o usuário que a gente citou anteriormente, além da experiência, né, o usuário já tem a experiência e o encaminhamento dele natural. Ela está sendo cada vez mais validada. Ou seja, você percebe a mentira, você percebe ali o não êxito do profissional da saúde quando ele quer atrair o cliente por conta daquela situação única e exclusiva de uma consulta, de um procedimento, mas não cria um pacto psicológico com aquele paciente. Muito bem colocado na nossa conversa prévia que toda a clínica necessita de convênio, mas o convênio não necessita da clínica, né? Ele pode escolher uma outra. Então, o que é que eu faço para me diferenciar nesse cenário? O paciente que está indo lá hoje, eu tenho algum tipo de ação nesse novo cenário econômico? Eu percebo que eu estou customizando a ação desse paciente ou não? Eu estou agindo ainda num formato década de 90, porque o nosso médico ele é pós-doc em cardiologia. O nosso médico ele foi para um congresso em Chicago. Tá, mas e aí? É a pergunta que sempre vem na cultura da Claves. E aí? Eu quero um médico, tá, mas e aí depois? Esse médico, qual é a cultura dele? Você está objetivando qual o resultado com ele? E nesse cenário macro de mudança econômica, de compra de grupos, uma coisa que é muito observada são os processos. Se eu não tiver formatação de processo, se eu não tiver adequação de atendimento, eu estou perdido. Tanto é, Luiz, eu vou passar a palavra para a Larissa, ver se ela está em ressonância comigo, mas creio que sim, que hoje você não tem atendentes, você tem vendedores na frente de clínica, não é isso, Larissa? Isso mesmo. É um conceito novo, diferente, que a gente muito fala para os médicos, donos de clínica, para os gestores. Você tem que ter todo um time focado no atendimento de excelência, mas também na venda do que você está ofertando para esse paciente. E quando a gente fala venda, sou um pouco agressivo, né? Mas pensa bem, se você vai para algum local onde você lá descobre que você tem algumas coisas para poder fazer, alguns procedimentos, alguns exames, e você sai com aquele calhamaço de papel ali que você não sabe para onde ir. Você sabe que você tem que fazer um pente fino daquilo que está acontecendo com você, porque você procurou o médico, não foi à toa. Então, se você tiver ali todo um aparato do atendimento pós saída ali do consultório, você está dando um atendimento diferenciado para o seu paciente. E ali você pode resolver todos os problemas dele. Esses dias agora eu fui foi como usuária de clínica, foi como usuária paciente, e eu saí com um monte de coisa perdida. E eu falei assim, gente, nessa clínica, e agora? Não tem ninguém para me atender aqui com esse tanto de papel? Seria tão mais fácil se elas me direcionassem? É uma venda casada? Até pode ser, mas é uma coisa que você tem um cuidado e um zelo ali pelo esse paciente. Então, é você estar cuidando dele no pós-atendimento. Isso é muito importante. Então, a gente fala muito, muito sobre isso. Isso está direcionando, está sendo utilizado como uma forma de trabalho em alguns locais. Se você hoje não está fazendo hoje na sua clínica, no seu estabelecimento, pense sobre isso, porque o paciente ele sai realmente confuso do tanto de coisas que ele tem que fazer. Ele tem que passar pelo laboratório, ele tem que passar pelos exames de imagem, ele tem que passar por medicações, enfim, na farmácia poder comprar. Então, tem uma série de ações que ele tem que tomar após sair da consulta. E você facilitar a vida dele é você pensar na experiência dele como usuário. Isso vem de encontro com um novo mundo.
tudo tá sendo mudado hoje em todas as experiências que nós estamos vivendo. E a gente tem sido impactado sobre isso em diversos outros locais, diversos outros locais, não só na saúde, mas e na saúde parece que ainda a coisa ainda mais devagar, né? A gente não tem essa velocidade toda que acontece no resto do mundo. Faz sentido, Luiz? Com certeza, e essa conversa veio para um lado que eu gosto bastante, né? O tempo todo vocês dois falaram sobre a experiência do paciente, né? Sobre a experiência do usuário. É algo que se fala tanto hoje no mercado, não apenas no mercado de saúde, mas na grande indústria, no grande varejo. Mas como o bate-papo aqui é saúde, eu achei que a conversa veio para um cenário bem interessante e além de tudo isso que vocês falaram, a gente tem um desafio muito grande. Olha, para vocês verem, a gente tem um desafio muito grande, e nós estávamos conversando sobre isso aqui antes de começar a gravação, que é qual que é o papel do profissional de saúde dentro daquela assistência, dentro daquela especialidade, dentro daquele segmento ali da saúde, seja da medicina ou das outras áreas também, da psicologia, da nutrição. Qual que é o papel do profissional de saúde? O que se entrega? Quando a pessoa vai em uma consulta médica em um local desses, que ele sai lá com várias folhas de papel ali com exames, por que ele está fazendo aquilo ali? Será que o paciente ele entende o que está acontecendo? Será que o centro de saúde pode ser que seja um centro isolado, que o paciente só vá para conversar com o médico, mas como que é feito esse direcionamento de forma a amenizar todo esse sofrimento da pessoa que de repente vai ter que pagar isso do próprio bolso, de repente ele vai ser coparticipado pelo plano de saúde, vai pesar, então ele tem que pagar ainda logística, transporte público ou particular, enfim. Mas vocês estão falando falaram de um ponto que tem que ser observado tanto pelas clínicas quanto pelos hospitais, pelos profissionais, que é essa experiência do paciente entender o que ele está fazendo, onde que ele vai fazer e o tipo de resposta, né, que ele vai ter para que ele dê sequência com a vida dele ou de repente que a vida dele mude por completo, que ele passa a ter algum tipo de tratamento, alguma questão pelo resto da vida dele. Então, e quando a gente fala sobre essa experiência, a gente tem a questão que o Alan trabalha muito, que é a parte de gestão de pessoas, gestão dos recursos humanos que estão alocados para aquela operação. Nós temos o uso da tecnologia, nós temos o tipo de tratamento que o paciente está tendo, se é o melhor tratamento possível, ele se sentir confiante com aquele centro de saúde, com os exames que ele fez. Olha como que passa por aquela conversa que nós tivemos. O que que é entregue para o paciente? Realmente a preocupação é essa? Então, o cenário de saúde, dentro do que vocês falaram, passa por esse desafio. Tem até um vídeo daquele economista do Ricardo Amorim, depois se eu não compartilhei com vocês ainda, eu compartilho, que ele fala sobre isso. O profissional de saúde está passando por uma revolução que é ele entender o papel dele como profissional de saúde. Depois que eu vi esse vídeo, eu comecei até a reproduzir um pouco do que ele fala, porque é verdade. Então, se antigamente você tinha disponível ali consultas, tratamentos, exames, e hoje você tem até muito mais oferta do que tinha antes, mas qual que é a função desse profissional de saúde? Será que o paciente entende a função de um clínico geral, de um ginecologista, de um urologista, de um nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra? Será que o cliente, o paciente, ele consegue entender essa função? E será que todo mundo que tá trabalhando naquela operação também consegue passar isso para o cliente? Então, olha, você teve uma consulta com o nosso o clínico geral entende que você precisa passar pelo X médico ou Y especialidade. Por quê? O médico explicou, ele conversou com você? Não, ele explicou, tá tudo certo, pode marcar a minha consulta. Então, olha como é que você tem também uma necessidade de comunicação. Isso é importantíssimo. E eu acho que para a experiência do usuário, talvez, não sei se seria transparência a palavra, se vocês quiserem me ajudar aqui a achar uma palavra, mas eu acho que é até uma questão de, de clareza. Vocês Clareza. concordam comigo que É, o paciente, muitas concordo vezes, ele plenamente, não sabe Luiz. onde procurar? É verdade. Eu acho que esse não sabe onde procurar cai pela parte educacional.
O médico, o profissional de saúde, ele tem uma vertente ali de educação. Ele tem que passar credibilidade, ele tem que passar educação, ele tem que ensinar para o paciente o que está acontecendo, ele tem que mostrar o grau de importância para ele ter êxito. O paciente está ali para resolver um problema, né? Um problema pontual. Me apareceu um problema e eu vou até esse profissional para poder resolver esse problema. Se o paciente não engajar com o tratamento, se o paciente não tiver compromisso, se ele não tiver conhecimento, entendimento sobre aquilo que ele está vivenciando, veja que a gente está falando de coisas que não estão no hard skill da faculdade de medicina, estão na percepção do indivíduo sobre o outro, na educação que ele está passando para o outro, na credibilidade que ele está falando para o outro, de todas as outras coisas que estão englobadas dentro de uma consulta que não necessariamente estava dentro da faculdade, mas que ele tem que ter tudo isso para poder ele conseguir fazer com que aquela pessoa que está na frente dele tenha êxito no que ela veio fazer. Ela veio resolver uma dor e um problema. Muitas vezes não vai ser resolvido dentro do consultório, vai ser resolvido a partir do momento que ele tomar atitudes diferentes, por exemplo, se você falou nutricionista, mudar a alimentação, um cardiologista fazer com que o paciente comece a tomar um remédio específico. Então, isso tudo engloba uma consulta. A consulta realmente ela é muito rica, né? Em diversas skills que a gente pode falar assim. E como que um dono de clínica, por exemplo, Luiz, ele consegue fazer com que uma pessoa que é um parceiro dele ali, que não é o dono também, que não é uma pessoa que tá ali como sócio, mas que ele é um parceiro ali na participação de produção, ele possa ser uma pessoa tão com tantos afinco pela marca, pela clínica, pelo paciente, pelo usuário. Como é que ele faz isso? Não é verdade? Aí torna mais um grau de complexidade aí. Quando a gente está falando do indivíduo, do dono do negócio, ele tem uma percepção mais ampla e sabe quanto que ele investiu para aquele paciente estar ali. E quando não é o dono do negócio, como é que Da faz? importância de criar cultura, de você ter um diagnóstico de cultura, de você perceber como é que a clínica está andando, se ela está só querendo vender e ofertar serviços de saúde, ou se ela tem um planejamento estratégico, onde as pessoas estão engajadas no ideário que aquela clínica proporciona. E aí que vem a questão de gestão. Não temos como fugir de gestão. Hoje, um especialista médico, de repente você tem um nutricionista que vai ganhar mais do que ele, porque o nutricionista está bem posicionado, tem um ticket de consulta alto, e paciente em demasia não é sinônimo de lucratividade. Isso aí também é uma coisa que se quebrou, porque às vezes o paciente tem uma rentabilidade baixa, mas o cara tem lá 100 por dia. Às vezes o outro atende 3 e ganha a mesma grana do cara que está atendendo 100. Isso Excelente, é Alan. verdade. É um assunto até bem polêmico, mas muito Exatamente. Fala de interessante isso dinheiro que é a Larissa polêmico. trouxe. Sempre, sempre polêmico. E o que a Larissa trouxe, olha que interessante. E olha por que que eu acho que o trabalho que a Claves está fazendo é tão importante. Você trazer o médico que vai entender a cultura que você quer colocar no seu centro médico para que o propósito seja cumprido. Isso não é algo que se fala no dia a dia, não. Perfeito. Normalmente você precisa de um médico daquela especialidade, um colega vai indicar para o outro, eu vou atender aqui, tudo bem. Tanto minha consulta, fecha a agenda, eu venho, atendo e vou embora. Olha como é que essa mudança. O Alan falou a palavra cultura, olha como é que isso é forte. Você tem toda uma cultura de que isso não é levado em consideração. Tá certo, E se a o médico Claves, desrespeitar o paciente, ele vai sair da clínica. Porém, isso não é padrão, isso não é regra do mercado. mas o intuito da Claves é esse, né? Porque a gente fala de inovação, as pessoas pensam só em tecnologia. A gente inova com pessoas, a gente inova com cultura, a gente inova com estratégia. E o grande viés que a gente tem de atendimento é esse, de a clínica colocar uma lupa para ver se ela sabe se ela está posicionada, qual é a cultura que ela tem. Eu vou te dar um exemplo. A gente fez um trabalho numa clínica que tinha 10 endócrinos, ou seja, 10 endocrinologistas, e o nome da clínica não tem nada a ver com endócrino. Ela é posicionada ao léu, assim, sabe? Se você vê a estrutura da clínica, você fala, não, isso aqui é um lance de nutrição, de medicina ortomolecular, mas não é de endócrino. Então, tá ali capenga, né? Cultura é uma coisa que precisa ser aferida. Essa empresa ela tem uma cultura
aí dentro dos colaboradores na ordem de 60%, ao passo que no mesmo prédio a gente fez uma que bateu 92%, né, de alinhamento com a cultura. Então, qual E está estava faturando mais? A de 92. correlacionada, olha que interessante, a diferença de percentual de cultura entre essas duas clínicas e batia também com a diferença de resultado financeiro. Resultado financeiro. Então, assim, olha como cultura impacta no resultado financeiro da empresa. A gente, na cultura, que a gente tem dois problemas. Um, que a gente não institui a cultura, que é a falta de cultura, e todo lugar que tem falta de cultura tem alguma cultura. A cultura já está instituída desde o momento que você tem 6 pessoas trabalhando num só lugar. Aquilo ali já está instituído, você não tem para onde correr. Se você não implementou, já tem alguma cultura estabelecida. E aí, o que você vai precisar fazer? Fazer uma mudança de cultura. Mudança de cultura, ela demora mais ou menos 5 anos depois que você tem essas pessoas estabelecidas no meu lugar. É muito tempo, é muito investimento, realmente. Mas você faz um investimento como esse, e como dizia, eu esqueci o nome do nosso filósofo que fala sobre cultura, fala que a cultura come a estratégia com farinha. No café da manhã. É, no Peter café da Drucker. manhã, Peter Drucker. Então, Verdade. isso é muitíssimo A importante. A cultura gente come a faz estratégia no café da manhã. E, Luiz, a gente faz um recrutamento médico e eu falo isso na hora da venda, assim, na hora que a gente está fechando com gestores da clínica, que não adianta só a clínica ter o melhor profissional naquele local. Que uma vez que aquele melhor profissional vai entrar, que a gente faz um processo seletivo exímio, que a gente coloca a pessoa que realmente está alinhada com a empresa, que gosta de trabalhar com o público daquela empresa, que gosta de trabalhar que naquelas condições todas que está sendo a oferta da empresa e que está alinhado com o desejo da empresa em relação à personalidade desse profissional, esse profissional vai chegar no meio onde ele vai ser dragado pelo meio, né? A gente fala, a gente não tem os concursados. Os concursados, eles não entram achando que eles vão mudar o mundo, ele chega lá e ele é corrompido pelo meio. É o natural, é o natural. Então, que realmente as clínicas tenham essa visão. Se você é dono de clínica, você tem essa visão de implementar a cultura dentro da sua empresa. Extremamente importante. E também saber selecionar melhor o seu profissional. O profissional que está aí na sua clínica, ele não pode ficar chegando atrasado, ele não pode bagunçar sua recepção, ele não pode trazer contenda e desarmonia a tudo aquilo que você está trabalhando ali para poder manter dentro da sua empresa. Ele não pode tratar mal os seus pacientes de forma nenhuma, que você tenha ações contra isso, fazer recrutamentos realmente sérios. Luiz, eu brinco o seguinte, que os donos de clínica, se por acaso se eles recebem um colega, o dono de uma multiclínica, alguém bate na porta dele e fala: eu sou um cardiologista, tem um lugar para poder atender aí? Eles falam: claro que tem, vem aqui, querido, que dia que você pode? Pode começar amanhã, a gente tem agenda. Agora, se bater um atendente na porta, ou administradora, fala: tem vaga para me atender aí? Eu sou atendente, sou administradora. Eu tenho experiência, posso começar a trabalhar aí? Nunca eles vão falar para poder trabalhar. Eles vão fazer um processo seletivo, vão saber quem é a pessoa. E por que que com o médico, que é um profissional tão importante, ele é uma figura tão diferenciada, ele faz a diferença na clínica. Não adianta você ter um atendimento maravilhoso de porta, se o médico não tiver as skills certas, você não fica com esse paciente. E você vai se perder esse paciente seu que você está investindo para poder deixar para trazer ele lá. E por que que com o médico é diferente? O que que faz assim de tão importante? Por que que a gente não dá valor e profissionaliza, melhora a escolha sobre a pessoa que a gente está colocando dentro do nosso negócio? A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Com certeza, com certeza. E tudo isso que você está falando, olha que disrupção que vocês estão fazendo. É, se faz seleção para contratar uma recepcionista, uma secretária, mas normalmente não. O médico é uma mão de obra que se entende como escassa no mercado, né? E ainda mais quando você vai falar de especialidades ainda mais ali específicas, mais subnichadas, é ainda um pouco mais difícil. Então, você vai falar de endócrino, você vai falar de neuropediatria, alguma coisa desse tipo, a conversa ainda fica bem mais frustrante. Mas eu acredito muito nisso que vocês fazem, porque é aquela questão, né? Quantas vezes você já viu dentro de um centro clínico, de um hospital, algumas
confusões por conta, esse médico é mais complicado, a agenda atrasa muito, começa atrasada, a consulta demora demais, o paciente espera 2 horas. Gente, nós estamos em 2022, ter que esperar 2, 3 horas para ser atendido por um médico, isso é inaceitável. Isso é inaceitável, você tem que esperar. Com toda a tecnologia que nós temos hoje em questão de tempo de atendimento, prontuário eletrônico. Então, se a consulta demora É 1 hora, verdade. paciente de uma em 1 hora. É verdade. É, Luísa, tem um caso sobre isso que assim, a clínica respondeu amargamente. Uma clínica nova em Brasília, super nova, e ela colocou um profissional que ela sim, foi, abriu as portas, entrou qualquer um para dentro, e aí essa agenda desse profissional começou a atrasar demais. Essa, a clínica nova, quando ela está nova no Google, ela precisa de avaliação. E a avaliação no Google começou a ser detonada na clínica por conta desse profissional. Você não sabe o prejuízo que essa clínica está tendo. Porque você mal avaliado no Google, você não consegue tirar facilmente. E a clínica hoje, que é uma clínica nova, toda linda, toda bem equipada, gasta milhões de reais, foram gastos milhões de reais para poder construir essa organização, super mal avaliada no Google por um profissional que não era dono, que era um prestador de serviço mal alinhado, sem cultura, fazendo o que ele queria fazer dentro da clínica, e eles estão pagando por isso agora, financeiramente falando. é um absurdo, é um absurdo. Mas acontece, é o que nós estamos falando, isso é muito comum. Se você começar a pegar a experiência dentro dos centros médicos, inclusive quando nós, que somos consultores, trabalhamos na área da saúde, somos pacientes, a gente enxerga isso nitidamente. A gente enxerga isso nitidamente. É muito comum eu fazer ir numa consulta e tá vendo lá a confusão ali, os dois atendentes conversando ali da agenda de médico, às vezes um paciente reclamando, mas eu cheguei só 10 minutos atrasado, não tem como ser atendido, o médico já foi embora. Não estou falando quem está certo e quem está errado, mas para mostrar que essa divergência, às vezes alguém que está ouvindo a gente falando aqui agora é paciente, já viveu isso e não sabe desse problema. Às vezes acha que é desorganização da clínica, mas não sabe que tem toda uma logística e toda uma gestão por trás. Então, acho que tudo isso nós estamos falando de experiência do paciente. É a experiência que ele tem, a percepção que ele tem, é aquela experiência que muitas vezes é dolorosa para ela. Às vezes ela vai ter que fazer um exame que é chato de fazer, tem que fazer uma série de exames, tem que dispor de um tempo danado para fazer exame de imagem em um lugar, laboratório em outro lugar, fazer aquele exame que é mais difícil em um outro lugar, porque só lá o convênio tem credenciado. Além de tudo isso, ter que viver toda essa dor de esperar, de ficar sem informação, sem entender, é algo muito frustrante. Eu, como paciente, quando acontece comigo, eu fico também, tenho certeza que acontece com vocês e com certeza com quem está nos ouvindo aqui agora. E considerando tudo isso, o que é que vocês entendem de oportunidades para o futuro da saúde dentro de um cenário que nós temos aí? Problema de cultura, vocês colocaram muito bem. Uma coisa que o Alan comentou que é muito interessante: o nome da clínica não tem vinculação nenhuma com o que a clínica entrega, né? Ou seja, nós estamos falando de marketing. Quando a gente está falando de marketing, é como a pessoa que nos conhece ou que nunca ouviu falar da gente percebe o nosso trabalho. Então a pessoa vai falar, essa clínica é de nutrição, não é aqui que eu quero consultar, eu vou procurar um outro lugar. E uma clínica que tem 10 médicos da mesma especialidade já é difícil pra caramba. Então, se o nome não favorece, já tem um ponto a seu favor. Então, nós estamos falando de cultura, marketing, gestão de pessoas, estamos falando de gestão de forma geral, da administração daquele serviço. Nós começamos a nossa conversa falando sobre cenários da saúde e a conversa migrou para um caminho que eu gosto muito, que é a experiência do paciente. Estamos falando da experiência inicial da trajetória e jornada de um cliente, que é o quê? Uma consulta, é um exame, é uma informação. Nós nem falamos exatamente sobre um caso cirúrgico, um caso que o paciente vai ter que esperar uma fila de transplante, ou né, de alguma coisa muito mais específica, uma cirurgia que ele tem que fazer todo um tratamento emocional, psicológico, igual, por exemplo, uma cirurgia de redução de estômago.
Olha para vocês verem, nós estamos falando do início da jornada. Então, eu queria ouvir de vocês o que que vocês enxergam de oportunidades no futuro e o que que vocês acreditam que a saúde vai caminhar, ou talvez trazendo recursos de outras áreas de gestão, para que esses pequenos problemas do início da jornada sejam reduzidos ou, em alguns casos, até sanados. A saúde vai caminhar para o inchaço. Isso é um fato. A gente vai ter, nos próximos 10 anos, a quantidade de médicos que a gente tem, vai dobrar, né? Então, essa composição de dobrar o número de médicos, você também dobra a competitividade. Essas questões relacionadas a branding, você ter apoio jurídico, você ter a tua clínica segurada, entender todas as dinâmicas que compõem o que leva o teu negócio ao próximo passo é fundamental. A gente não pode mais fingir que faz medicina, fingir que faz saúde em alto nível. Tanto quem ouve a gente agora que empreende na saúde, quanto quem é médico, tem uma nova percepção. O game mudou. A grande questão hoje qual é? Eu preciso entender como é que a regra desse jogo está mudando. Eu estou percebendo os assuntos regulatórios, eu estou entendendo as mudanças do meu mercado, ou não, eu só estou contratando um médico, paciente e fazendo o que se fazia na década de 90, começo de 2000. Tudo está muito mais célere. A grande questão é eu acompanhar como é que esse jogo está sendo jogado. E a proposição da Claves é essa, de favorecer ao médico, tanto no digital quanto no presencial, essa composição para esse novo mercado. Você segue com raciocínio, Larissa? O que você suplementa disso aí? Sim, eu acho que como todo e qualquer mercado, as mudanças elas são é mais palatável nós gostarmos das mudanças e irmos atrás de mudar do que a gente brigar contra elas. É inevitável as mudanças. Falando com uma coisa muito interessante aqui, vamos ter o dobro de médicos em alguns anos. O que com isso, quais são os problemas que essa mudança vai acarretar? Ele falou de uma questão que é a competitividade. Mas como será que esses médicos vão estar vindo? Será que é com a mesma capacidade que anos atrás eles eram formados? Com a mesma segurança, ética? Ética foi tirada da medicina, da faculdade. Então, tem muita complexidade vindo por aí. Tem muita coisa vindo, e por isso que ele falou uma coisa muito importante. Temos que nos especializar cada vez mais, e cada um na sua área. Não adianta ser só médico que virou empreendedor. Tem que ter um administrador focado no negócio. Não adianta ser só um profissional da saúde sabendo muito sobre o seu hard skill. Ele tem que estar olhando para o seu soft skill. Tem que olhar muito, com muita importância para como que está sendo gerado toda essa consulta. Como é que estão esses pacientes em relação ao lado emocional, se eles estão entendendo, enfim, toda a complexidade que lida uma consulta médica, não só a entrega dele de qualidade em relação à Perfeito. cura ou controle da doença que o paciente está buscando. Outra coisa importantíssima que tem que ser falada é não só as doenças que a pessoa busca hoje em dia na saúde, ela busca a saúde por melhoria da própria saúde, por estar em outro nível, buscar uma melhoria do seu corpo, o aprimoramento da sua mente. Isso tudo a saúde está absorvendo agora com novas tecnologias, novos benefícios para esse indivíduo. Isso porque ninguém quer envelhecer, ninguém quer mais envelhecer, ninguém quer nem morrer, né? O que dirá envelhecer. Então, assim, a saúde tende a crescer muito, ficar cada dia mais complexa, cada dia mais cara, financeiramente falando, para os indivíduos, cada dia fica mais caro. Sai um dado que os pobres morrem 25% mais do que as pessoas de outra classe social. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito triste. E como vamos resolver? Então, temos diversos aspectos aqui para serem debatidos na questão da saúde. Eu acho que são várias, são tantas frentes das quais que eu falo, que eu acho o seguinte: para o futuro, que temos que pensar como podemos ser melhor capacitados para o futuro, sempre objetivando olhar para as skills novas que se apresentam. O que a máquina não faz, que o ser humano pode fazer. A gente nem tocou nesse assunto, mas o futuro são novas máquinas fazendo coisas que o ser humano faz.
e aí a gente já tem a possibilidade da radiologia é, sendo enxugada, algumas especialidades sendo enxugadas, a necessidade, a demanda sendo menor, porque máquinas vão entrar nos seus lugares e vão fazer com maior acuracidade do que o ser humano. Então, os médicos têm que pensar sempre o que eu posso fazer que uma máquina nunca terá a capacidade de fazer. É importantíssimo isso. E para as clínicas, eu acho que assim, o futuro é pensar em como que eles podem fazer uma entrega de valor diferenciado. Como que ele pode fazer com que a clínica dele se diferencie do mercado. Como vão vir uma chuva de profissionais, essa chuva de profissionais, cada um vai achar um novo lugar para fazer, para construir sua história, e a demanda, quanto maior a demanda, mais barato fica os serviços, então ele tem que saber como se diferenciar nesse cenário. Muito bom, pessoal. Acho que a conversa se encerrou na necessidade da humanização do processo. Excelente. Então, você está falando o que Excelente. que o médico, o que que o profissional que trabalha na saúde faz que a máquina não vai fazer. Então, acho que a grande É discussão do isso. futuro, talvez até não só do futuro do trabalho médico, mas do trabalho de forma geral, dos engenheiros, dos É a contadores, humanização. dos advogados, é a humanização. O que que a pessoa vai continuar fazendo ou o que que ela vai precisar começar a fazer que a máquina não vai ter condição de fazer. Então, talvez esses sejam alguns dos gatilhos necessários para alguém que está escolhendo, de repente, uma profissão, que quer seguir ou continuar no que sempre sonhou em fazer, ou que já faz. Eu acho que E a grande habilidade do futuro aí é entender exatamente isso. Nunca tinha pensado por esse lado, assim, comparar máquina e homem. E eu já vi algumas conversas, principalmente desse pessoal que trabalha muito com movimento maker, inteligência artificial, que é a preocupação dos países hoje deveria ser como que nós vamos empregar as pessoas daqui a 10 anos, 15, 20 sim, anos, e ainda não é uma preocupação. Porque a a, máquina a, está a chegando, já gente faz muitas coisas. a gente não interage com as principais pessoas da nossa vida por conta da máquina. A máquina está quebrando as relações humanas. Você não tem uma interação Exato. com o seu melhor amigo, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua mulher por conta da máquina. E as pessoas se perdem na tecnologia e perdem a essência delas buscando algo que elas não vão achar. Porque o fator humano na sociedade ele é único. Porque uma máquina não é animada por um espírito, ela é animada por uma memória programada por um homem. E a gente, como tem o ânima, que é o espírito, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu creio nisso piamente desde a minha mais tenra infância e acho que é a única maneira da gente diferenciar em relação à média do mundo, que é extremamente focada só naquela coisa robótica mesmo e de troca muito frívola, né? Muito, toma lá e dá cá. Então essa saúde humanizada não é lero-lero. Ela realmente pode ser feita de uma forma diferente, mas a gente precisa do fator gente. É para isso que a gente está aí, para englobar isso, aproveitar e te agradecer a oportunidade aí, Luiz. Obrigado por esse papo sadio demais, irmão. Foi muito bacana. Muito bom. Estou muito feliz com esse bate-papo, com a forma que ele conduziu. Eu sempre gosto de comentar que os bate-papos que eu trago aqui para o canal, eles não têm roteiro, então é sempre uma conversa aberta, é a nível de bate-papo mesmo. Acho que essa transparência precisa existir, porque se eu convido duas pessoas para fazer. Normalmente os bate-papos são com uma pessoa, mas hoje nós somos um grupo de pessoas aqui conversando sobre um assunto. Então, nós temos que ter essa liberdade de conversar e de entender. Agradeço de coração aí a presença de vocês. E eu quero fazer uma pergunta polêmica, aproveitar que o bate-papo tá encerrando, mas que ele foi muito bom. Nós falamos muito sobre a questão, se fala muito hoje quando a gente vai em congressos, conversa com vários players da saúde, da necessidade da atenção básica, da saúde preventiva, do que as pessoas tenham conhecimento e informação muitas vezes ou que elas mesmas entendam a necessidade delas se tratarem previamente, de terem aquela visita ao médico regularmente. Eu, pessoalmente, já fiz com um grupo de pessoas algumas pesquisas com pessoas físicas e mulheres que não vão ao ginecologista, por exemplo, há 3, 4 anos. Nós temos essa situação, nem todo mundo tem essa cultura e essa vontade de ir ao médico, a não ser quando tem alguma coisa realmente grave. Vocês acham que esse problema ele tem uma vinculação direta à educação que nós
recebemos enquanto pessoas e e cidadãos? Ou vocês acreditam que esse problema ele também tem um viés que talvez seja a falta de confiança no serviço de saúde, a falta de confiança por uma experiência ruim que teve com o profissional? O que vocês acham? É um dos dois problemas? É os dois juntos? Eu queria ouvir para a gente encerrar aí, vocês respondendo essa pergunta. Minha opinião é 60-40, mas eu colocaria o fator financeiro no 60. Porque as pessoas, às vezes, para ir no serviço no SUS, elas têm uma dificuldade, fala, cara, não vou, consulta vai enrolar, e aí, como ela não tem condição de pagar, ou ela vê a saúde pela questão educacional como uma coisa que não é prioridade, ela deixa para depois. É como o seguro de vida. Aqui no Brasil, as pessoas têm uma ideia muito errônea de seguro de vida. Elas pensam assim, ah, não, eu tenho que me lascar. Não, o seguro ele é uma proteção. E aí, às vezes, elas não compram ou pelo fator educacional ou pelo fator financeiro. Mas na saúde, eu diria que o peso do financeiro é parelho ao educacional, no meu modo de entender a coisa. Eu acredito que se eu colocasse a questão educacional, ela realmente é uma fato grave. Ali no começo, Luiz, você falou assim, a pessoa não sabe qual é o tipo de profissional que ele vai buscar diante daquele problema que ele teve, que ele tem, né? Isso é grave, né? Isso é bastante grave, porque às vezes ele podia até resolver de forma simples ou achar uma solução de forma simples, mas falta de conhecimento ela leva aí a problemas mais complexos, né? E aí envolve até, enfim, saneamento básico e outras coisas. Acredito muito que o Alan falou e evidenciar que essa questão educacional ela é bastante importante. Show de bola, Muito Luiz. bom, Obrigado, irmão. muito Luiz, bom. obrigada. Foi ótimo esse bate-papo, te agradeço demais, excelente, gratidão. Você faz um trabalho incrível, que você continua prosperando aí nesse trabalho Parabéns. maravilhoso, diferenciado, que a gente sabe o quanto que a cidade precisa e vamos trabalhar em coletivo para a gente Isso expandir aí. aí esse seu negócio, essa sua luz aí, todo o seu conteúdo para outros lugares também. Parabéns, Ô, irmão. gente, muito obrigado. Que isso, obrigado. Posso dizer o mesmo sobre vocês também. Tenho um carinho, uma admiração muito grande, apesar dessa amizade recente, mas com o trabalho de vocês. Acho que o Brasil precisa conhecer, mais lugares do Brasil precisam dessa visão que vocês trazem, né, da importância de cultura versus pessoas dentro de uma instituição de saúde. Não vou colocar agora dar nome aos bois, não. Vamos colocar pessoas como um todo. Acho que o trabalho de vocês vai sim fazer muita diferença e o que eu puder fazer para promover e juntos trabalharmos em parceria, vocês podem contar comigo. Obrigado por terem Valeu, Luiz. aceito o Obrigado a convite você. para bater esse papo e deixem aí os contatos de vocês para quem quiser falar, conhecer o trabalho da Claves, como é que as pessoas te encontram? Nós estamos no Claves Health. Instagram é @Claves Health, Claves_Health. Todas as nossas redes sociais é Claves Health. E o site é claves.com.br. Uma curiosidade, claves são chaves em latim. A gente quer abrir as portas aí das oportunidades médicas para os médicos de todo o Brasil, para que os médicos possam ter escolha sobre aquilo que eles vão, aonde eles vão trabalhar e que eles possam fazer da melhor forma possível. Quando a gente está no lugar onde a gente está feliz, a gente faz melhor, né? Então, que eles possam fazer cada vez melhor a atuação deles para a população. Muito bom, eu tinha curiosidade de entender o nome, eu não tinha perguntado. Então, na oportunidade, quem está nos ouvindo, e até eu mesmo, que propósito bacana, gente, muito bom mesmo. Agradeço a vocês aí pelo convite, sucesso, Valeu, irmão. felicidades, que Deus Pra abençoe o gente. trabalho de vocês, tá? E contem sempre com a gente aqui na Comerciária, aqui no blog Mercado e Gestão na Saúde. Esse é só o primeiro de muitos conteúdos e bate-papos que faremos juntos. Excelente, Luiz. Obrigado. Maravilha. Tamo junto, Obrigada, Luiz. gente. Até Valeu. mais. Até a próxima. Obrigado. Abraço. Valeu. Valeu. Tchau.